Então, bom, se eles já foram, igreja, graça e a paz de Jesus, eu convido você para abrir a palavra de Deus comigo hoje, em comemoração, ao domingo da ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu aqui abrindo em Malaquias, mas não é Malaquias. 1 Coríntios, capítulo 15. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. A ideia é nós cobrirmos hoje todo o capítulo. O que é uma tarefa impossível, mas nós não vamos cobrir como nós costumamos fazer, indo versículo por versículo, mas nós vamos andar um pouquinho mais aí, um pouquinho mais rápido pelo menos. Então, 1 Coríntios capítulo 15, antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e nós te glorificamos. É um privilégio agora, Pai, nós podermos abrir a palavra do Senhor e estudarmos a palavra do Senhor, em sermos instruídos pela palavra do Senhor e exortados pela palavra do Senhor e encorajados pela palavra do Senhor. Então, Pai, nós clamamos agora que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar e nos dar graça para entendermos a Sua palavra. Que o Senhor, Pai, venha mesmo falar conosco hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diferente de como eu costumo fazer também, nós não leremos todo o capítulo agora, nós vamos lendo conforme eu vou expondo o texto. Então, 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos inicialmente aí esses versículos, do versículo 1 ao versículo 11. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, a qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Em seguida, apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Finalmente, como um que nasce fora do tempo, apareceu também a mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não ficou inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é nisto que vocês creram. 1 Coríntios capítulo 15, então, o apóstolo Paulo está falando da ressurreição. E a ressurreição no primeiro século era tão difícil de ser crida quanto é hoje. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para algumas coisas na palavra de Deus, por exemplo, a ressurreição, e nós pensamos que naquele tempo eles acreditavam em qualquer coisa, eles eram um povo que acreditava tinha superstições, acreditava em qualquer coisa. Não é assim. No tempo do primeiro século, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, ele está escrevendo, e um dos motivos de escrever essa carta é para corrigir um erro que eles tinham com relação à doutrina da ressurreição. Como nós vemos aqui no versículo 12, que nós ainda leremos, eles não acreditavam na doutrina da ressurreição, por motivos diferentes dos nossos, mas eles não acreditavam.
Para eles era uma loucura a doutrina da ressurreição, como ainda hoje é para nós, por outros motivos. Contudo, sem a ressurreição, todo o cristianismo ele entra em colapso. Todo o cristianismo sem a ressurreição não faz sentido nenhum. E é exatamente esse o ponto que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Então, a ressurreição para eles era tão difícil quanto é para nós. Mas a pergunta que fica hoje, no dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é: o quão importante é a doutrina da ressurreição? O quão importante é a ressurreição de Cristo? Como pastor, eu tenho há muitos anos conversado com pessoas, e eu me assusto muitas vezes quando eu começo a explicar a ressurreição dos mortos, e a quantidade de pessoas que estão na igreja há tantos anos e não entendem a ressurreição. As pessoas têm os mais variados pensamentos com relação à ressurreição. As pessoas pensam, e elas ficaram convencidas, eu não sei porquê, talvez pelas músicas que nós cantamos, de que Jesus vai vir nos buscar. Jesus ele não vem nos buscar, Jesus ele vem estar conosco e restaurar esse mundo. Os planos de Deus não se frustram e ele vai restaurar a terra. Então estaremos com o Senhor para sempre, em novo céu e nova terra. Mas para muita gente, eu costumo falar que as pessoas acreditam que nós, depois que morremos, viramos um espírito, um ursinho carinhoso, e vai morar no céu. E é isso que acontece depois da morte. Mas, meus irmãos, a Bíblia é muito clara que o que acontece depois da morte, na volta de Jesus, é a ressurreição. Jesus ressuscitou e Jesus tinha um corpo. Então nós também ressuscitaremos. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela não fala de espírito, o espírito não morre. Quando Jesus morre, ele vai estar com o Senhor. Hoje, lembra que ele fala para aquele criminoso ao seu lado, na cruz, e ele fala: hoje ainda estarás comigo no paraíso. O seu espírito com o Senhor. É o que acontece com todos aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que morreram no Senhor hoje, estão com o Senhor no seu espírito, mas o seu corpo está na sepultura. Mas um dia, quando ele voltar, todos nós ressuscitaremos, sairemos da sepultura com novos corpos. Agora, o nosso espírito volta com o Senhor, ele se une ao nosso corpo, e nós viveremos com o Senhor para sempre em corpos glorificados. Agora a igreja ficou convencida que a gente vai virar um fantasminha, vai virar o Gasparzinho e vai morar numa realidade que é espiritual, como os pagãos acreditavam, porque essa era uma doutrina pagã. E eu fico assustado, igreja, com a quantidade de irmãos e irmãs que eu converso e não tem a mínima noção do que eu acabei de falar. E talvez seja o caso de alguns aqui hoje. Fala: do que você está falando? Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo claramente sobre a ressurreição nesse capítulo. Porque eles acreditavam, os coríntios acreditavam que Jesus era basicamente uma exceção à regra. Não, Jesus ressuscitou ali, Jesus está tudo bem, Jesus. Mas não fazia sentido para eles a ressurreição. Por que não fazia sentido para eles? Porque eles acreditavam que a matéria era má, que o espírito do homem estava preso nesse corpo, e ele precisava ser liberto desse corpo para viver uma vida pura, nessa nova realidade eterna e celeste de luz que eles viveriam. Então, o corpo é a prisão da alma, era o que os gregos afirmavam. E é por isso que nós vamos ver todo tipo de distorção que eles vão fazer na sua vida. O apóstolo Paulo ele termina a carta aos Coríntios, no capítulo 15, falando de ressurreição, porque eles não entenderam o que é ressurreição. Eles estavam cometendo todo tipo de barbaridade no seu corpo físico. Imoralidade, divisão, todo tipo de bebedeira e tudo mais que eles podiam fazer, porque se a matéria é má e o espírito é bom, bora comer e beber, porque não faz diferença nenhuma, a gente tem que ser livre dessa prisão da alma. Era isso que eles acreditavam.
Então eles viviam todo tipo de hedonismo, todo tipo de gratificação mundana, porque a desculpa deles era: a matéria é má, não importa o que você faz com esse corpo. Então o apóstolo Paulo está corrigindo tudo isso, e no capítulo final, aqui antes que das últimas saudações do capítulo 16, ele está lidando com essa grande doutrina da ressurreição. Meus irmãos, se não existe ressurreição dos mortos, a vida humana é um absurdo. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo nesse capítulo. Se não existe ressurreição dos mortos, a vida humana é um absurdo. E aí ele vai começar então mostrando Cristo e apontando para Cristo. Dos versículos 1 aqui ao versículo 7, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro, aqueles versículos que nós acabamos de ler, que a ressurreição, ela é parte fundamental do evangelho. Sem ressurreição, se alguém pregar alguma coisa para vocês que não inclua a ressurreição, não pregou o evangelho. Não pregou o evangelho. E é basicamente isso que ele está falando aqui. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, ao qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. E aí ele vai deixar mais para frente claro o porquê que eles creram em vão. Porque se eles não creem em ressurreição, nada faz sentido. E ele vai deixar isso muito, muito claro. Mas aqui ele já dá o início da fala dele. Se vocês não creem na ressurreição, vocês não creem no evangelho, e vocês estão crendo em alguma coisa vã, que não serve de nada. Esse é o ponto aqui. E aí ele continua: pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu. Cristo era como um de nós, ele encarnou como um de nós e ele morreu. Essa é a afirmação aqui. Porque tinha outros problemas no primeiro século, que eram os docéticos, a galera docetista. O que é docetista? Eles acreditavam que Jesus, na verdade, ele encarnou ali no Jesus homem. Mas antes dele ser crucificado e morto, ele foi embora. Aí vai entrar na área mais dos gnosticistas e tudo mais, que João, nas suas cartas, vai bater, e no evangelho, vai bater muito forte contra isso. Porque eles não acreditavam que Jesus, que Deus podia incorporar algo material que é mal. Então tem toda uma questão grego-filosófica por trás disso aqui. O apóstolo Paulo então está afirmando: ele morreu. E por que ele morreu? Por que Jesus tinha que morrer? Por causa dos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados diante de um Deus santo, como o Patrick já nos disse aqui hoje na abertura, na liturgia do culto. Deus é santo e ele não tolera um único pecado. Então Jesus veio, o Cordeiro sem pecado, sem mancha, sem defeito, e se sacrificou por causa dos nossos pecados. Então Jesus teve que morrer pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado. Então é importante falar também que ele foi sepultado, porque senão existiam sempre os do contra, e a galera que fala que Jesus não foi sepultado, Jesus não morreu na verdade. Jesus, ele desmaiou na cruz, e aí ele foi colocado na tumba, e aí lá estava meio fresquinho, ele tomou um choque lá, ele acordou, ele rolou a pedra de 2 toneladas, ele chegou para os discípulos e falou: ahá! Ressuscitei. Oh, meus irmãos, tem que ser muito, mas é muito crente para acreditar num negócio desse, porque não faz sentido nenhum. E aí então, desde aquela época do primeiro século, tem gente afirmando isso. Ainda tem, você vai encontrar os malucos falando a mesma coisa até hoje. Mas então ele fala: ele foi sepultado e ressuscitou, ou seja, ele encarnou, ele morreu, ele foi sepultado, agora ele ressuscitou. Paulo quer deixar uma coisa clara aqui: Jesus era um homem como nós, e ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E isso aqui é a base da nossa fé. Se nós não cremos nisso, você não é cristão. Você não é cristão. Você pode ser qualquer outra coisa, cristão você não é. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Esse é o evangelho que eu tenho pregado. Então aí ele fala: olha, ele apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12 e depois a mais de 500 irmãos, dos quais alguns ainda vivem, mas alguns dormiram.
Ou seja, irmãos, se vocês querem confirmar o que eu estou dizendo aqui, tem mais de 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. E eu vi também. Alguém como fora de tempo, nascido fora de tempo. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é provando que a ressurreição não é um mito, não é uma lenda. Pessoas viram, pessoas estão vivas. Você pode conversar com os apóstolos que ainda estão vivos e eles vão confirmar para vocês. Tem mais de 500 irmãos que viram ele e eu pessoalmente vi. A ressurreição não é uma lenda, não é um mito. É isso que ele está deixando muito claro aqui para eles. A ressurreição é algo que aconteceu. E aí, agora se você pular aí comigo para o versículo 12, e nós vamos ler até o versículo 20, do versículo 12 ao versículo 20. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês dizem que não existe ressurreição? Então aqui ele para e faz um argumento, fala, meus irmãos, pare e pense comigo. Se nós pregamos que Cristo, e de novo, do versículo 1 ao versículo 7, ele está falando do evangelho que ele prega. Agora se esse é o evangelho que nós pregamos, esse é o evangelho que vocês creram, esse é o evangelho da salvação de vocês, esse é o evangelho que vocês estão firmados, se vocês creem nisso daqui, se vocês creem que Jesus, ele morreu e que ele ressuscitou, e vocês creram que ele ressuscitou, como então vocês podem dizer que não existe ressurreição dos mortos? Porque, de novo, o problema deles não era que Jesus tivesse ressuscitado. O problema deles é que nós ressuscitamos. Porque Jesus, para eles, era como que um caso à parte. Ah, não, Jesus é diferente da gente, ele não se enquadra na mesma regra que a gente. Então, eles não estavam questionando a ressurreição de Jesus, eles estavam questionando a ressurreição dos homens, a nossa, a deles. Não faz sentido. Porque, de novo, eles pensam como gregos. Não faz sentido alguém ressuscitar, alguém que foi liberto da prisão da alma, que é o corpo, voltar para ele. Não faz sentido nenhum. Era essa a lógica deles. Era essa a lógica deles. A nossa é diferente. Aí o apóstolo Paulo continua, versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, também ele não ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. E se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o argumento do apóstolo Paulo aqui. Ele vai levantar 6 problemas. Se não existe ressurreição, se Cristo não ressuscitou dos mortos, se não é pregado que nós ressuscitaremos de maneira corpórea, física, então nós temos um grande problema para resolver. Primeiro, Cristo também não ressuscitou. Cristo não ressuscitou porque ele era como um de nós, ele saindo, ele deixa a sua glória, ele vem, ele encarna e ele é um de nós, 100% homem, 100% Deus. Se Cristo não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, e aí ele vai destacar para nós vários problemas. Primeiro problema, a nossa pregação é inútil. Para que eu estou pregando? Eu estou pregando uma coisa que, primeiro, não é verdade. É inútil a minha pregação. A segunda coisa que ele vai falar, a fé que vocês têm é inútil. Porque a fé que vocês têm é baseada numa mentira. Então a fé de vocês é inútil. Eu costumo dizer que o que nos salva não é a nossa fé, é o objeto da nossa fé. Por exemplo, eu posso ter a maior fé do mundo, irmãos, num ídolo. Eu posso ter a maior fé do mundo em um objeto. Eu posso ter a maior fé do mundo nesse copo de suco de uva aqui.
Mas o que me salva não é o copo de suco de uva, não é um ídolo, não é uma imagem. Essas coisas são incapazes de me salvar. O que nos salva é o objeto da nossa fé, é onde a nossa fé está colocada. Porque se você tiver a maior fé do mundo, a fé mais sincera do mundo, e você não estiver colocando a sua fé em Cristo Jesus, toda a sua fé é vã. É isso que ele está falando aqui. Nós cremos em Cristo, nós somos salvos porque nós cremos em Cristo. Não é a fé que salva, é o objeto da fé que salva. Porque se você colocar sua fé em qualquer outro lugar, porque se fosse a fé que salvasse, não importaria a religião. Você podia ser o que você quisesse ser. Então você pode ser lá de qualquer religião e aí acredita com fé naquilo que você acredita na sua religião. Vocês têm dúvida, meus irmãos, que existem outras religiões e pessoas que são sinceras e têm realmente fé naquilo que elas acreditam? Vocês têm dúvida de que pessoas são sinceras na religião delas? Elas acreditam naquilo que elas acreditam. Se a fé fosse o suficiente para a salvação, se a fé fosse aquilo que salvasse, essas pessoas automaticamente teriam que ser salvas. Mas não é a fé, é o objeto, é onde você coloca a sua fé. Se você colocar a sua fé, por mais pura, sincera que seja, numa estátua, ela não vai te salvar. Mas se ela for colocada em Cristo, por menor que ela seja, por mais falha que ela seja, é Cristo que salva. É Cristo. Então, se não existe ressurreição, nada disso aconteceu, não, então a sua fé é inútil. A pregação é inútil, a sua fé é inútil. E aliás, nós somos mentirosos, é o terceiro argumento dele aqui. Porque nós somos falsas testemunhas de Deus. Nós estamos mentindo em nome de Deus. Eu estou mentindo em nome de Deus. Eu estou diante de vocês aqui, mentindo que não existe alguma coisa, afirmando que existe alguma coisa quando não existe. É isso que ele está falando aqui. E aí ele continua, somos então mentirosos. A quarta coisa, ainda estamos nos nossos pecados, porque se não existe ressurreição dos mortos, meu irmão, se Jesus não ressuscitou dos mortos, se ele foi um grande exemplo, se ele foi um grande líder, um líder carismático, um grande exemplo a ser seguido, um homem que fez obras sociais maravilhosas, um homem que nos deixou um exemplo maravilhoso, se ele morreu como grande exemplo e ficou morto, nós ainda estamos nos nossos pecados, porque a ressurreição é a garantia, é o ticket, é o recibo que nós recebemos, de que aquilo que Jesus Cristo disse que ele ia fazer, ele fez. É a ressurreição que é a garantia de todas as promessas que Jesus nos deu. Sem a ressurreição, a nossa fé é inútil. Nós continuamos nos nossos pecados não foram perdoados. Não foram. Aí ele continua ainda no quinto argumento. E o quinto argumento que ele dá aqui é o seguinte: aqueles que morreram crendo em Cristo estão perdidos. E aquelas pessoas então que creram em Cristo em vida e que agora estão mortos? Os nossos parentes. Aquelas pessoas que você ama, talvez o seu pai, a sua mãe, talvez um filho, que morreu crendo em Cristo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, todas essas pessoas estão perdidas. Sexta e última coisa, se é somente para essa vida que temos esperança, somos de todos os homens os mais miseráveis. Meus irmãos, se você vive o cristianismo para essa vida, e você espera do cristianismo apenas para essa vida, você está perdendo seu tempo aqui na igreja. Você não deveria estar aqui agora. Se é apenas para esse mundo que você está esperando receber alguma coisa de Cristo, você está perdendo o seu tempo na igreja. E aí ele vai chegar a essa conclusão e vai resumir tudo isso aqui no versículo 32. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse era um ditado, note que ele está aqui em aspas. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse era o ditado deles. Eles acreditavam que nós devemos viver e satisfazer todo o desejo da nossa carne. Por quê? Porque amanhã nós morreremos mesmo. Então a nossa alma vai ser livre desse corpo.
Então agora, não importa o que você faz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Meu irmão, minha irmã, se não existe ressurreição dos mortos, primeiro, você está perdendo seu tempo aqui. Segundo, vai para casa, come, bebe, faz o que você quiser fazer. Por que você está tentando viver uma vida que agrada a um Deus que é um mentiroso e não ressuscitou Cristo? Qual é a diferença? Se a ressurreição não aconteceu, a vida humana é um absurdo. Muitas vezes nós ignoramos a doutrina da ressurreição e pensamos, depois que morrer, ressuscita, e nós nem entendemos muito o que significa, e parece que é uma coisa que não faz sentido, que não faz diferença para nós. Meus irmãos, sem a ressurreição, nada faz sentido para nós. Nada. Absolutamente nada. Então, tudo agora só vai fazer sentido através da ressurreição. Por quê? Porque sem ela nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, no versículo 30 e 31 aqui, quanto a nós, ele está falando dele, do trabalho dele, de tudo que ele passou, quanto a nós, por que nos expomos a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrentamos a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? O que ele está falando? Meus irmãos, nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo. Esse homem viveu de cadeia em cadeia, de sofrimento em sofrimento, de chicote em chicote, apedrejamento e tudo mais que você possa imaginar. Esse homem sofreu, mas ele sofreu, o que nós nunca vamos conseguir imaginar, ser possível um sofrimento tal por um ser humano. Esse homem sofreu. E aí a conclusão que ele fala, se eu sofri tudo isso aqui, por causa disso que eu prego, por causa de pregar a ressurreição, de crer na ressurreição, se não existe ressurreição, eu perdi meu tempo. Meus irmãos, se não existe ressurreição, eu perdi o meu tempo. E todo o trabalho que você já fez para o Senhor, não faz diferença nenhuma, você está perdendo seu tempo. Essa doutrina é tão fundamental para nós, que ela vai mudar completamente a nossa vida quando nós entendermos o que ela significa. Então, por que, por exemplo, quando nós entendemos, e nós precisamos entender a doutrina da ressurreição, porque sem ela nós não conseguimos responder aos maiores dilemas do ser humano. Vou dar algumas perguntas para você, que você já ouviu, você conhece, talvez você tenha. Primeiro, por que Deus permite o mal? Por que Deus permite o mal? Por que Deus não acaba com o mal? Por que Deus cria pessoas que vão nascer sofrendo, vão morrer sofrendo? Por que Deus cria pessoas com doenças, e essas doenças muitas vezes vão degenerando o corpo delas, e elas morrem ainda crianças, elas morrem talvez adolescentes, e aí você vai vendo que essa pessoa ela nasceu naquela condição, ela vai viver durante algum tempo naquela condição de muita dor, de médico em médico, de tratamento em tratamento, sabendo que o dia da morte cada dia se aproxima mais, ainda para ela, jovem. Pessoas que nasceram cegas, surdas, mudas, com todo tipo de deficiência. Aí a gente... Por que Deus cria uma pessoa assim, para viver, nascer, crescer e morrer dessa maneira? Por quê? A pergunta que muitas pessoas falam, então Deus é justo de fazer tudo isso? Será que Deus é justo? Por que nós então estamos aí lutando com tudo que nós passamos e sofrimentos que nós passamos? E parece que a vida muitas vezes não faz sentido, a gente tenta andar de maneira que agrada ao Senhor, nós passamos por mais e mais lutas, e aí você fala, mas por quê? Qual que é o problema de Deus? Meus irmãos, eu tenho uma proposta para você, pega essas perguntas aqui, vai para casa e tenta responder elas de maneira lógica, sem a ressurreição. Tenta. É por isso que muitas pessoas não aceitam a Deus,
rejeitam a Deus porque elas não conseguem responder essas perguntas. Porque se Deus fosse bom, Ele não permitiria o mal. Se Deus fosse justo, Ele não permitiria o mal. Se Deus fosse bom, Ele não criaria pessoas dessa maneira, pessoas com todo tipo de limitação. Se Deus fosse bom, Ele não faria isso. Mas eu concordo com você, se você não tem a ressurreição, essas perguntas não podem ser respondidas. E eles estão certos nisso, porque eles não acreditam na ressurreição. Mas quando nós entendemos a ressurreição muda tudo. Tudo. Porque todos os dilemas do ser humano só podem ser respondidos na ótica e pela doutrina da ressurreição. Por exemplo, por que o mal existe? A pergunta que nós sempre fazemos, por que Deus permite tudo isso que está acontecendo aí fora? Guerras, crianças sofrendo, crianças sendo mortas, inocentes no meio de toda essa guerra que está acontecendo agora, exatamente agora. Por causa de dinheiro, política, petróleo, poder. Por que Deus não coloca a mão dele e acaba com isso de uma vez só? A doutrina da ressurreição, ela responde isso para nós. Porque um dia Deus vai julgar, e um dia Ele vai chamar, não apenas essas pessoas para serem julgadas, Ele vai chamar todo mundo. Porque, por definição, juízo é final. Quando Deus chamar um, Ele vai chamar todo mundo. Então, a doutrina da ressurreição, ela garante que todo o mal vai ser julgado. Todos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna, uns para o gozo eterno. Mas todo mundo vai ressuscitar e vai prestar conta diante dele. Todo mundo, nenhum escapa. Então, a doutrina da ressurreição deixa claro que o mal vai ser julgado. Por que pessoas sofrem? Por que Deus permite tanto sofrimento? A doutrina da ressurreição responde isso. A ressurreição vai nos assegurar que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Meus irmãos, eu amo esse versículo. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos. O apóstolo Paulo está desprezando os sofrimentos? De maneira nenhuma. Nenhum de nós aqui sofreu o que esse homem sofreu. E olha o que ele está dizendo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Por que ele está falando isso aqui? Ele está então diminuindo a sua dor e o seu sofrimento? Não, ele está fazendo uma outra matemática, ele está fazendo um contraste. Fala assim, olha, todos os meus sofrimentos, apedrejamentos, chicotadas, aprisionamentos, naufrágios, perigos de morte, conspirações, tudo o que eu passei foi muito real e muito doloroso, mas quando eu comparo com a ressurreição que me aguarda, ele então entende e diz, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Não é porque os nossos sofrimentos não sejam agudos e terríveis, é porque quando nós comparamos os nossos sofrimentos com aquilo que nós teremos em Cristo Jesus na ressurreição, eles não podem ser sequer comparados com o que nós teremos. Meu irmão, minha irmã, por mais que você sofra nesse mundo, se você está em Cristo, você tem uma esperança indestrutível na ressurreição. É a ressurreição. Então o sofrimento presente, ele não é sem propósito, ele está acumulando para nós um peso de glória, que nós não conseguimos nem sequer imaginar. Por que Deus então permite que pessoas nasçam para sofrer? Por quê? Pessoas que nasceram em situação de guerra, pessoas que nasceram nesses países que estão abaixo da linha da pobreza. Ah, Deus não está vendo um negócio desse, por que Deus permite isso acontecer? E nós muitas vezes nos indignamos. Pessoas que nasceram, eu conheci um rapaz, né, na minha juventude, o Paulinho. O Paulinho morreu, ele tinha 20 anos de idade. O Paulinho, ele tinha uma doença nos ossos que ele ia atrofiando. Ele cresceu até um ponto, depois disso ele vai atrofiando.
E ele enfrentava dores agudas o dia inteiro, até o dia da sua morte. Eram todos os dias uma dor aguda de morte. Ele ansiava pela morte. E aquilo era terrível de ver. Você consegue imaginar, você vê o seu filho sofrendo isso. E os pais viram o Paulinho morrer dia após dia, tratamento após tratamento, e nada adiantava. O caso dele não tinha cura. Por que Deus permite que o Paulinho nasça nessa condição, para sofrer a sua vida inteira e morra? Por que Deus permite que pessoas nasçam sem poder andar? Nasçam sem poder, muitas vezes, ter uma vida normal, como nós temos? A ressurreição vai responder isso. Porque, meus irmãos, você pode ter nascido cego, você pode ter nascido mudo, você pode ter nascido aleijado, coxo, você pode ter nascido com uma doença rara que vai te levar à morte aos 20 anos de idade. Mas a ressurreição, ela é a garantia de que um dia você vai ter um corpo que não vai estar mais limitado a nenhum tipo de doença. A ressurreição é a prova de que nós estaremos com Ele para sempre, sem dor, sem sofrimento. Mesmo que eu sofra nessa vida, os meus sofrimentos nessa vida não são a última palavra. É a ressurreição, é o meu corpo glorificado. Eu posso pegar, se eu tivesse o Paulinho aqui ainda, e olhar nos olhos dele e falar: Paulinho, esse aqui não é o final. Você vai fechar o olho aqui e você vai acordar na glória. Você nunca mais vai sofrer a dor que você tem hoje, porque Cristo vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Meus irmãos, tentem responder isso sem a ressurreição. Sem a ressurreição nós não somos nada. A ressurreição não é algo que vai acontecer lá no futuro, e que vou vivendo a minha vida hoje como se nada acontecesse, um dia eu vou ressuscitar, vou morar com Deus. Tá. Meus irmãos, a doutrina da ressurreição muda tudo hoje. Como que você consegue abraçar um pai que perdeu um filho de 5 anos na UTI, com câncer? O que você fala para um pai desse? Porque eu já tive que abraçar um pai desse, numa UTI, com uma filha de 5 anos, que acabou de morrer na minha frente. Meus irmãos, se não tem doutrina da ressurreição, o que eu falo para um pai desse? Nada. Sem a doutrina da ressurreição, a vida é um absurdo. O mal vai continuar sendo mal. Nós vamos nascer, sofrer e morrer, e sofremos. Nós vamos ser injustiçados, e ninguém vai nunca fazer justiça. Se não existe a ressurreição, não existe nada de justo nesse mundo. E aí eu consigo concordar com as pessoas que dizem: Deus não é justo, esse mundo não é justo. Porque sem a doutrina da ressurreição realmente não faz sentido nenhum. Mas um outro texto que eu gosto muito, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulinho, eu não consigo imaginar a sua dor, mas eu posso dizer uma coisa para você: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca passou na mente, no coração, na imaginação de nenhum ser humano o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Você pode sonhar e ter os maiores sonhos sobre a eternidade que você quiser, não vai chegar nos pés daquilo que Deus tem preparado para você. É isso que Ele está nos falando aqui agora. Então a certeza da ressurreição não apenas transforma o nosso futuro, ela transforma a nossa experiência presente. Porque, meus irmãos, se você passar pelos mais diferentes sofrimentos, por pior que ele seja,
e você se lembrar que Cristo ressuscitou, e o que a ressurreição de Cristo alcançou para você, no meio dos seus sofrimentos, você então vai poder ter uma alegria que não depende de circunstâncias. Vai muito além de qualquer coisa que você possa imaginar. É por isso que ele está falando aqui, se é para essa vida que serve o cristianismo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais miseráveis. Mas o versículo 20, ele afirma: contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias entre os que dormem. Meus irmãos, eu quero afirmar isso. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E porque Ele ressuscitou dentre os mortos, existe esperança para nós, nos dias mais negros que nós enfrentarmos, nos sábados da morte. O sábado da morte nunca vai ter a última palavra sobre a nossa vida, porque depois do sábado vem o domingo da ressurreição. É a ressurreição. Então, a vitória de Cristo, ela garante a nossa vitória. Meus irmãos, Deus o ressuscitou dentre os mortos, aquele que tem poder para ressuscitar, Cristo dentre os mortos também tem poder para nos ressuscitar, e essa é a nossa esperança. Então essa é a esperança que transforma a nossa existência hoje. Em Cristo a vida triunfa sobre a morte, a esperança sobre o desespero e a fidelidade de Deus sobre todo tipo de limitação e sofrimento humano. Em Cristo, através da ressurreição. Sem a ressurreição, a vida seria um terrível absurdo. Tentar viver essa vida sem ressurreição não faria o menor sentido para nós. Mas com ela, até mesmo os sofrimentos mais intensos que nós passarmos, ganha peso eterno. Mais uma vez, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão acumulando para nós um peso de glória que nós não podemos nem imaginar. Então, se Jesus não me dá o que eu quero, para que ele serve? Tem muita gente vivendo para Cristo, para o hoje. Eu vou para Cristo, para aquilo que Ele pode me dar agora. Eu venho para a igreja para aquilo que eu posso ganhar hoje. E falar de ressurreição para essas pessoas não faz sentido nenhum, porque para elas, servir a Deus e ir até Deus, ir a Cristo, só serve se Ele for para me dar alguma coisa aqui e agora. Então, se Ele não vai me dar nada aqui agora, para que Ele serve para mim? Para nada. Só que o problema disso aqui, meus irmãos, é que se você, de novo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se você está esperando em Cristo para essa vida, então você vai ser o mais miserável de todos os homens. Sabe por quê? Porque talvez você venha enganado para cá. Eu creio que a maioria de vocês aqui não veio enganado para cá, porque você não estaria aqui. Porque se você está esperando para Cristo apenas para esse mundo, para esse tempo, para agora, para você ficar rico, porque você quer viver o American Dream, deixa eu falar uma coisa para você, você vai se decepcionar com Deus. Porque Deus, Ele não quer você e não quer dar para você o American Dream. Ele tem um dream muito maior do que o American Dream para você. Ele tem um sonho para você de eternidade, de algo que você não consegue imaginar. Mas muitas vezes nesse mundo, nessa era, nessa dispensação, nesse tempo, você vai sofrer. Porque Ele te odeia? Não! Porque Ele quer te transformar à imagem de Cristo. Aí se você tentar fazer uma barganha com Deus, eu vou para a igreja para poder ter alguma coisa, desculpa, você vai se decepcionar com Deus, porque Ele não te deve nada, mas Ele te deu tudo. Então, o cristianismo, ele nunca vai fazer sentido para aquelas pessoas que querem viver um cristianismo terreno. O cristianismo fala de eternidade, atentando para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras. O nosso chamado, meu irmão, não é para esse mundo.
Nós somos cidadãos do reino dos céus. Não importa se você não tem green card nesse mundo. Você é cidadão do reino. Essa é a cidadania que importa. Talvez algum de nós nunca vai ter o tão sonhado green card. Mas está tudo bem. Porque eu sou cidadão do reino. E essa é a cidadania que importa. Não importa se você é brasileiro, alemão, quem importa que você está onde você é. O que importa é o que Cristo fez através da ressurreição. Aí ele vai responder a partir do versículo 35 a questão do corpo. Porque a pergunta deles então era, mas por que então, que corpo que nós teremos? Ô Paulo, e aí no versículo 39 ele fala alguma coisa que é muito interessante, ele diz assim, nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, e as aves têm outra, os peixes outra. Então há corpos celestiais, também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos terrestres é um, e dos corpos celestiais é um, e dos terrestres são outro. Um é o esplendor do sol, o outro é o esplendor da lua, o outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscitará imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. E é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E ele não está dizendo aqui que o corpo é apenas espírito, mas ele é animado pelo espírito. Ele é um corpo como o de Cristo. Então, como nós teremos corpo? O apóstolo Paulo, meus irmãos, aí ele basicamente fala assim, meus irmãos, olhe para a natureza. Deus criou cada espécie e deu para cada espécie o tipo de corpo que ela precisava para viver naquele ambiente. Ele deu ao peixe um tipo de corpo, para que ele fosse capaz de viver na água. Ele deu às aves um tipo de corpo, para que elas pudessem viver nos céus. Ele deu para nós um tipo de corpo. Ele deu para os seres celestiais um outro tipo de corpo. Como assim vocês não conseguem entender isso? Quando nós morrermos, nós ressuscitaremos e teremos um corpo glorificado, que é diferente desse corpo aqui. Ele é semeado de uma maneira, ele nasce de outra, ele volta de uma outra maneira, como o corpo de Cristo. Os discípulos estavam reunidos e Cristo apareceu no meio deles. Ele não dá mais sujeito a tempo, a espaço, ele não tem mais fome, ele não tem mais dor, ele não tem mais doença, ele não tem mais nada disso. É um corpo glorificado, é um corpo eterno. É esse corpo que nós teremos. Quando a Bíblia fala de ressurreição, é do corpo. Deixa eu tentar dar um exemplo para você de como que funciona basicamente essa questão, para nós encerrarmos. A questão para nós, imagina você um bebê. Imagina que você, na verdade, tem gêmeos no ventre. Tem alguma grávida de gêmeos aqui? Todos já nasceram, né, os gêmeos. Mas imagina que tem gêmeos no ventre, e os gêmeos conseguem se comunicar no ventre e conversar no ventre. E aí eles estão conversando e perguntando um para o outro, e aí, como será que vai ser? O que será a vida depois do útero? Qual é a vida depois do útero? Nós perguntamos qual é a vida depois da morte, né? Qual é a vida depois do útero? Aí o bebê fala, nossa, será? Será que a nossa boca vai experimentar coisas? Aí ele fala, não, é um absurdo isso. E as nossas pernas, será que elas vão correr? Não, você perdeu sua cabeça. Como assim correr? Não faz sentido nenhum isso aqui, correr. Você consegue imaginar 2 bebês conversando dentro do ventre sobre o que poderia ser a vida depois do útero? Qualquer tipo de proposta para eles seria ridícula. É a mesma coisa para nós. Meus irmãos, eu não sei o que falar para você sobre a próxima vida, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza de que é uma vida que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na mente, nem no coração, e ninguém consegue imaginar aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Essa é a vida que Deus tem para nós, por causa da ressurreição. Então a doutrina da ressurreição muda tudo. Tudo. Sem ela,
a vida é um absurdo. Mas com ela, nós temos a esperança para viver as mais terríveis dificuldades e sofrimentos por causa dela. E ainda assim, continuarmos alegres, esperando no Senhor, porque nós sabemos como ele termina o versículo 58. E é por causa disso que ele escreve o versículo 58. Mas, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Meus irmãos, então é por isso que eu posso falar para vocês, continuem firmes no Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém? Amém?